As falas são gravadas, a pessoa pode falar à vontade. Boa noite, Freud. Então, nós estamos perseguindo aqui o caminho que levou o Freud a introduzir na psicanálise o narcisismo. Está ouvindo? Sim. Tá. Engraçado, a tela aqui não está rolando ali. Boa aqui noite. Está rolando. Está rolando aí? Está rolando aqui. Está lendo o que aí? Aqui eu não estou vendo rolar. Teatro Provisório de hoje, Praça da República, do qual já brilhara a Ristori. Aí tem uma letrinha menor, Rio de Janeiro, 20 de julho de 1871. Entendi. Então ali está rolando. Aqui no meu não aparece. Tranquilo. Tá. Queria testar porque a minha não está rolando, na minha estacionou. Deu um blackoutzinho aqui, foi vocês ou... Deu um blackout. Deixa eu começar de novo. Ok. Alô, Juliana, bem-vinda aí. Vou reiniciar aqui, tá? Liga o microfone, Adel. Agora vamos lá. Nós estamos lendo aqui, Jairo. Aqui é interessante, rapaz, que uma coisa que todos nós passamos, né? O Jairo teve 15 anos um dia, todo mundo aqui, eu tive 15 anos, tive 12, não nasci com 60, né? Eu nasci com 0 ano de idade. Já fui adolescente. E já passei por esses problemas que o Freud relata aqui. O que nós estamos perseguindo aqui é assim, a psicanálise pronta, é igual você chegar na cozinha e pegar o bolo pronto, né? Você chega na missa, vê a missa pronta, o pai está lá rezando, ninguém sabe onde ele dorme, as dificuldades pessoais dele, a tristeza interna que ele também sente, um ser humano. O médico também é um homem que sofre muito. Você chega no psicanalista querendo que ele resolva todos os seus problemas, depositando tudo na mão dele, porque está pagando a consulta, né? Então, a gente, quando está desesperado, estou pensando em suicidar, né? A minha vida não tem sentido, a pessoa que não tem um norte interno, espiritual ou subjetivo, que já aconteceu comigo isso há uns 20 anos atrás, né? Entre o suicídio, continuar a vida e descobrir uma maneira de ser no mundo que não fosse aquele modo automático que vem quando a gente adquire lá na infância e segue reto para frente, né? A hipótese do Freud, de 1914, mudou a psicanálise completamente. Ele descobriu que a criança, então, conquista um narciso para si mesmo, lá aos 5 anos de idade. A gente foi ver que o Machado passa pelo mesmo processo em 1880, 85. Todo menino um dia já foi uma criança pirracenta, apanhava na bunda, a mãe beliscava a cabeça, dava um chinelada, ele não quer nada, fica fazendo pirraça. Então, a gente passa por isso, né? E nesse momento inicial em que a noção de mundo chega, você só faz depois é crescer. O Machado incluiu um capítulo em Memórias Póstumas dizendo: o menino é o pai do homem, né? Nós todos somos crianças de 5 anos de idade num corpo de 60, 70, né? É estranho falar isso, parece esquisito dizer que um homem com 70 anos é uma criança de 5 anos, né? Mas em certos momentos somos, devido ao desespero, medo da morte, né? O medo da morte, o medo do mundo, o pânico da realidade. A gente se sente pequeno do tamanho do mundo externo, né? Tem uma paciente que chegava e dizia assim: eu vou lá fora, é igual aquela história de Alice no Mundo das Maravilhas, que ela vira pequenininha. Ela diz: eu vou lá fora, o mundo é grande, assim, eu sinto uma criancinha desse tamanho, o mundo é gigante para mim, o ônibus é grande, os prédios são grandes. Então ela estava numa fase, né, que ela passou assim muita dificuldade.
E a gente sabe que é isso, que todo mundo aqui é esperto o suficiente para saber do que nós estamos falando, né? Então, esse desespero interno que a gente tem, mais na frente vai se converter em aconselhamentos, paz, teoria. Nada, meu filho, o mundo é assim mesmo, você tem que ir para frente, né? Para de chorar, vamos trabalhar. Então, é misturado, né? A gente vive um composto de adulto que tem que enfrentar uma realidade cruel e difícil e, ao mesmo tempo, um pânico de poder, a qualquer momento, você não dar conta, né? Tudo desabar. Nesse contexto, a gente vai encontrar... Fala, Freud. Por exemplo, eu não é exatamente pessoal, né? Mas de certa forma meu vizinho, trabalhador aqui de uma farmácia, foi assassinado essa semana. Ele foi passear com os cachorrinhos dele lá, o cachorro, sei lá. E uns aborrecentes pegaram ele e mataram ele a facada. Então, o cara é super gente boa, tem, tem todo um histórico aqui, de todo mundo gosta do cara. E eu não dou 6 meses para esses caboquinhos estarem soltos aí, já para matar o outro. Aí você está falando da realidade, né? Mas então, o rapaz que faleceu, né? Não contava com essa morte, né? E quem dependia dele agora não tem mais ele, né? Quanto aos criminosos, aí Ninguém é por conta da dependia dele, sociedade. Mas aí os ninguém criminosos são por conta da dependia dele. sociedade, né? Então, aqui voltando, o Freud, em 14 de setembro de 1872, ele tinha nascido em 56, né? 16 anos de idade, um jovenzinho, como já fomos um dia. E ele se disfarça aqui, né? Os dois, que é o Freud e o Eduardo, são dois amigos, leram o Dom Quixote. Lá no início já mostrou, estou repeteco aqui rapidinho para o Jairo acompanhar, né? O Freud escreve como se ele fosse o Cipião. O Cipião está aqui, é o emissário da carta. Berganza é o que recebe a carta. Berganza e Cipião são dois cachorros lá do Cervantes. Eu não me lembro, porque eu já li o Dom Quixote, né? Mas eu não lembrava esse diálogo entre dois cães que tem lá, né? Dois cães conversando em espanhol. Então, o Freud com o Eduardo Silberstein, eles fazem o seguinte, eles vão estudar o espanhol para conversar em espanhol para ninguém entender eles. Primeiramente, já tem isso. Tem um segredo, então, ou uma conversa privada, né, que eles querem conversar, que a mãe e o pai não sabem o que é. Então, em setembro de 72, um com 16 anos e o outro a gente não sabe a idade, ele escreve, né, querido Berganza, né, a carta a gente já leu. Permanentemente, a gente tem lido, né, que o Freud é muito ansioso em comunicar um estado interno dele, tá? É uma espécie de uma confissão, então, a um padre, né, vamos falar assim, você vai ao padre falar o que você fez de errado, né? Ou ao médico falar ou com a sua mulher, né, mas, minha querida, fiz uma merda hoje, o que foi? O guarda veio falar comigo um monte de coisa, eu fiquei nervoso, xinguei ele. E aí, ele fez o quê? Pode abrir um processo. Essas perturbações, né? Então, o Freud é muito assoberbado por dentro e ele precisa confidenciar com alguém o que se passa na cabeça dele. Não é à toa que inventou o método de escuta, né? Dentro do consultório médico, né? Porque depois foi inventar a psicanálise. Só de mal gana, né? De te perdoo, que me escrevas tão pouco de você mesmo, mas essa certa resignação comovedora que se manifesta em cada linha de tua carta me impede de exigir de você mais do que podes lograr. Ele vai observar que o Eduardo é meio vazio, assim, de subjetividade, né? É mais objetivo, menos interessado em confidenciar, mas ele vai sempre jogar.
Talvez te passe algo parecido a mim, que de pronto te sentes arrancado de um círculo acostumado e querido. E aqui está falando porque ele tinha sido deslocado para outra cidade, longe da mãe, do pai, dos irmãos, né? E seguramente não te encontras atividade suficiente em Braila que possam acalmar o mal-estar da perda, tá? O Freud fala do lado dele, né? Eu sinto o mal-estar da perda. Se você não sente, joga sinuca, vai jogar bola, vai namorar e dançar com as meninas. Não é justo comigo se me atribui ânimos abatido e triste. Então a gente já leu essa carta, é uma carta bem longa, né? Aqui ele menciona a leitura do Hamlet, tá vendo? A gente pegou isso aqui, né? Não entrei em nenhum conflito entre o ideal e a realidade, né? Que é um problema sério da gente, um conflito entre as nossas fantasias ideais e a vida real crua como ela é, né? Ele comenta aqui um dia que ele foi na casa de uma senhora que ele estava muito interessado numa filha chamada Gisela Fluss, Gisela ou Gisela, e que lá, nesse dia, ele encheu a cara de álcool, bebia álcool puro para anestesiar-me. Ele estava hospedado na casa de uma senhora que poderia ser sogra dele, acabou não sendo, e ela cuida muito dele, fica apavorada, porque ele passou muito mal, ele dorme no andar de cima, que é o andar onde dorme o casal, a família, né? E essa senhora, que é mãe desse rapaz, chamado Emil, para quem ele escreve, também em outra carta aqui, que está escrevendo é para o Eduardo, né? Ele está comentando ao Eduardo que ele foi visitar um dia a mãe da namoradinha dele e dormiu lá. Passou mal e ela cuidou muito bem dele e tal. Então, essa situação de um jovem de 16 anos, né? Essa carta termina aqui. Aqui o que é interessante é assim, tem um salto de quase um ano aqui que as cartas se perderam. Você imagina só, o volume que ele escrevia permanentemente, né? Aqui é 4 de setembro de 72. A outra carta vai ser 10 de julho de 73, quase um ano depois. A gente deve dar, assim, até graças a Deus por ter essas cartas guardadas. E eu lendo aqui na edição francesa, assim, para recompor essas cartas foi muito difícil, estava muito apagadinho. Tiveram que usar uma tecnologia recente. Esse documento tem 50 anos, né, que veio a ser publicado. E outra coisa, as cartas que o Freud enviou para o Eduardo, lá do lado do Eduardo, que era judeu, guardaram e foi entregue a uma comunidade, uma espécie de uma biblioteca, onde guarda, em 1925, quando ele faleceu. Todo o Eduardo faleceu em 1925 e doaram os documentos pessoais dele para uma entidade judaica, biblioteca, né? Onde guardaram as cartas do Freud, que estavam com o Eduardo. As cartas do Me Eduardo perdoe. para o Freud, as cartas do Eduardo para o Freud não existe nenhuma, não. Sumiram todas. Bom, as do Freud para o Eduardo, que sobraram, aqui tem essa que saltou um ano, né? Como nós vimos, 72 para 73. Então tem um conjunto aqui que deve ter sumido, né? É impossível que ele ficou um ano sem escrever. Ele escreveu a 10 de julho, escreveu, né? Depois vai escrever a 11 de julho, dia seguinte, outra carta. 16 de julho, outra carta. Então tem uma sequência quase diária. 17 de julho e vai embora. 24 de julho, então é uma atrás da outra. No entanto, tem um período de um ano que não teve nenhuma. É de suspeitar, então, que sumiram muitas cartas, né? Então tem muito material que a gente acaba não sabendo. Fala, Freud. Me perdoe. Essas cartas, isso se trata de tratamento de, do próprio Freud tratando de um paciente, algo do tipo assim?
Eu tô meio ruim Boa da pergunta. cabeça. É uma pergunta interessante. O paciente aqui é ele mesmo, com 16 anos de idade, conversando com outro amigo de 16 anos. Então, é um paciente, que é o Freud, tratando do outro que é impaciente, ou paciente. Eu não sei, eu acho que o Eduardo é um pouco impaciente com ele, porque não responde nunca. Mas vamos ver que interessante aqui, ó. Fala, Jairo. Eu percebo que depois, quando Freud ele vai tendo uma necessidade de escrever, tanto assim, quando ele vai ficando adulto, ele vai escrever para Fliess, depois ele escreve para Ferenczi, né? Ou seja, há uma explosão dentro dele que ele não consegue segurar para ele mesmo, assim. Eu percebo que Freud ele precisa de alguém que o escute, apesar de ele não ter feito análise, né? Ele se analisou a si mesmo, mas parece que ele está em constante busca de alguém que o escute. Em todos os momentos, com Jung também, né? Ele passou não sei quantas horas conversando com Jung. Então, é uma característica de quem é ansioso, ou neurótico, isso como é que é isso, né? Como é que a gente entende isso? Né? Eu acho que não é difícil compreender, Jário, dado que a gente morre e desaparece, né? A gente morre e desaparece. Para quem acredita que vai renascer no outro mundo com Deus, acalma um pouco, né? Quem escreve bem isso é Kierkegaard, lá no Desespero Humano. Ele fala assim, o cristão que tem a certeza da morte, mas que não morre porque em seguida já renasce, esse teria menos dificuldade. O problema meu é que eu estou agora, e depois, né, que ele publica lá a teologia dele, ele passa a ver na Bíblia assim, parábolas, né, metáforas. Não é uma garantia literal de que Deus está ali vivo, esperando o falecimento. Então, para quem tem uma suspeita dessa verdade como uma garantia absoluta de vida após a morte, que é o caso do Freud, né? E qualquer outra pessoa ateu ou que tem menos crença nisso, ela sofre muito, porque é muito estranho que a gente desapareça. É um pouco esquisito, né? Que você desapareça e a alma desaparece. A hipótese de Freud na psicanálise é que a gente adquire uma alma assim que nasce, né? O bebezinho vem ao mundo sem um eu. O eu seria a alma que tem em mim, né? E essa alma que tem em mim, que é o meu eu, que me representa diante da realidade, é a minha imagem de mim mesmo, com a qual eu me cuido, na hora de me relacionar com o mundo. Como esse rapaz que falou, Freud, que acabou morrendo agora, né? Foi alguma coisa aconteceu que ele, então, teve uma morte, né? Então, essa alma que vem ao mundo e que sabe do seu desaparecimento, ele vive uma angústia diária, né? Eu estou o tempo todo com a morte ao meu lado. Estou o tempo todo pronto para desaparecer, né? E gente que depende de mim, que pode, depois de mim, morto, o que que fará, né? Vou tentar ler aqui, então, para ver se a gente dá conseguir. Em 10 de julho de 73, vou voltar aqui, tá? A leitura, né? Ele utiliza de vez em quando um A aqui, que eu não sei o que que sinaliza, eu teria que ter, né, um motivo. Me tomo a liberdade de comunicar a você com esta, que ontem, aqui ele vai ter uma série de angústia enorme, a gente vai sentir isso nele, tá? Lendo, você vai sentindo. Que ontem, no dia 9 de julho, né, um dia anterior, com a ajuda de Deus, aprovei felizmente no meu exame e recebi um certificado de matura com lauda, com méritos, né? Aqui seria uma conclusão de ensino médio ou um acesso ao vestibular para entrar na faculdade de medicina, que ele vai daqui a pouco fazer medicina, né? É o início de julho termina o semestre, né? E em setembro começa o outro ano. Aqui deve ter terminado o ensino médio. No dia de ontem, fui mais de que interessante. Minhas qualificações são brilhantes. Um excelente, 7 sobressalente e um anotável em geografia. Pobre de mim, ontem dormi tranquilo pela primeira vez desde 4 semanas. Para contar-te todo o desenvolvimento, se pode dizer a verdade, não tenho temor, o humor, porque eu quero entregar-me devidamente à pereza. Aqui agora, hoje, talvez a Mary está acompanhando para ajudar na tradução, porque eu não tenho dicionário de espanhol na cabeça, não, né? A pereza, e para isso, sobretudo, necessita tempo.
Talvez, se me pedes, em tua próxima carta, te contarei alguns episódios daquele dia de ardente batalha. O que me há escrito, justo depois de sua chegada, não lo-ei recebido em forma de carta. Mas, se não tiver escrito nada, escrevo-lhe agora. Suas obrigações, como espero, te deixariam tempo para isso. Hoje tenho à mão alguma coisa que o diza, se deve que ontem o intimidaram muito, a mão dele. Os relatos bíblicos prometidos não os pude terminar. Lamento que não sinto o impulso de dar uma forma artística ao vivido. Frase interessante, né? O Bento Santiago diz lá, quando ele começa a escrever o Dom Casmurro, em idade madura, né? Ele vai dar um impulso, ele vai dar uma forma artística ao que ele viveu. Vou viver do vivido. Eu vou escrever o que eu vivi. Ou seja, eu vou escrever a experiência. Ele bota entre aspas aqui, talvez uma citação de alguma obra que eu não localizei. Lamento que não sinto o impulso de dar forma artística ao que eu vivi. Este interesse foi reprimido por outros assuntos. Acabo de inteirar-me de minha viagem para a Inglaterra. Já não é tão impossível, talvez vá para a Inglaterra. De momento, guarda silêncio sobre isto. Se não receber mais novas, te-lo faria saber. Se não tiver novidade nenhuma, se não receber notícia nenhuma, vou te informar. Evidentemente, espero que... Esse trecho mesclado algo que a gente leu aqui anteriormente, não quero mexer com religião ou doutrina, não. Mas é muito forte. Até perdi um pouco aqui, porque é o seguinte, me dê uma pausa, por favor. Vamos continuar a leitura. Ah, tá. Vamos continuar. Beleza. Depois você volta. Aqui, então, nós estamos com as pessoas, né? Estou vendo aqui. Ó, quem tiver vontade de falar, tá? O Jairo, a Mara, a Mary, a Márcia, a Juliana, o Ricardo. Vai escrevendo no chat também, né? Quando alguém escreve no chat, outra pessoa lê. Aqui eu tinha visto chegar... Deixa eu lembrar aqui, hein? O pessoal que faz parte do grupo, né? Loucos por Literatura, Jairo, Ricardo, beleza. Então, aqui, né? Me encontro em uma espécie de embriaguez, uma ligeireza mental, como depois de terminar semelhantes pesos, né? E concluiu lá as provas, teve nota boa e tal, tá? Então é um garoto, né? Um rapazinho que está feliz da vida. Perdoa a brevidade da minha carta, que hoje te contente com pouco é um mérito. Tu parquedade, sem embargo, sempre é um engano, porque quando me retém cartas, me engana. Por isso, seja mais generoso. Ele pede sempre que o outro escreva, né? De minha parte, também receberá proximamente uma epístola larguíssima, uma carta longa. A Mary botou num grupo hoje, lendo, né? Eu li ontem isso, hoje não me lembro se foi cedo, assim, o tratamento epistolar. Essa palavra, tratamento epistolar, quer dizer, usar epístola, né? São Paulo tratava, né, a si próprio e a humanidade quando ele converteu, né, de Saulo a São Paulo, enviando cartinhas. É uma maneira de você tratar a si mesmo e ao outro, convidando para um outro tipo de encontro na face da terra, né? Porque não é somente de dinheiro, carne, mulher, comida, filho que você vive, carro, etc. Você vive também do espiritual, né? Então, o tratamento epistolar é uma maneira de você desabafar um pouco a sobrecarga, né? Por exemplo, aqui falando, né? Terminei com notas boas, vou para frente. Se a sorte te é propícia, cógela, por ele compete. Não pesquisei essa frase em espanhol. Tu, que vou chamar de espanhol aqui, tá? Aqui ele fala em grego, número 4, quer ver? Grego. Muito hábil. Um apodo de Homero
a Ulisses, lá na obra A Ilíada, né? Vê se pode. Citando em grego aqui o rapaz. Tu que vou chamar de, né? De quê? De muito hábil, uma pessoa muito hábil, né? Habilidosa. Se tão só encontra o meio para elevar sua fama, enviando-me uma carta com peso excessivo. Aqui ele faz um xiste, né? Uma piadinha. Ó, rapaz, faz uma carta grande aí para mim, pesada, que você tem que pagar o correio, né? E você quer levar a sua fama, né? Ficar famoso. E eu vou te elogiar muito se fizer isso. Em espera de tudo isso que possa chegar, que você envie para mim, a carta, ou o retrato, ou a alegoria, e vai embora. Aqui vai começar um sofrimento enorme aqui, quer ver? Que eu já li um pouco antes, né? Fiz a marcação. Recebi a sua carta hoje pela manhã e como homem de honra, né? Honrado, me apresso a responder no mesmo dia. Escreveu no dia 10. Chega uma cartinha de manhã, né? Dia 10 está aqui. Ele chega lá e vê uma cartinha, então na mesma hora ele escreve, dia 11, ó. Então respondeu no mesmo dia. Não gozei com as novidades, exceto que minha mãe e minhas irmãs e o picaronzuelo, Alejandro, estão em boa saúde. O que tu, o que é de você e seus desejos que me provam de novo sua amizade eterna, né, ternura, terá sabido por meio de minha carta, primeira, que em vão desejamos chegar a Rosno, porque parece intenção fixada de meu pai não deixar-me ir lá. O pai dele não quer deixar fazer essa viagem turística a Rosno, né? E eu não peço que queira oponer, não quer ir em contra o pai dele. Quanto à minha viagem à Inglaterra, reitero meus regos, rogar por isso, manifestar nada, não mencionar sobre isso. Minha mãe seria a postrera a quem eu quisera comunicar antes. Aí está falando de aborrecimento, que vai, não vai, a mãe não deixa, né? Aqui ele cita uma passagem da Bíblia, tá? Minutinho só, Freud, vou tocar para frente, tá? Quiçá não eras ocupado, não tens a que pensar. E calo de outras coisas a quem há de envolver-se seus pensamentos. Não há um Abraão, né? Que separando-se de ti tenha dito. Aqui ele pega uma passagem da Bíblia, ó. Querido Eliezer, Abraão falando para Eliezer, né? Sabe o que me há mandado o poderosíssimo Deus. Abraão dizendo para Eliezer que não deve eleger entre as moças deste país, que é país de idólatras e desalmados, mas vê no país de meus pais, onde eu nasci, né? Tomado nascimento, e donde me há feito sair o Deus meu. E traz-me de lá o retrato de uma das moças do país de meus pais. E o piedoso Eliezer falou de volta para o Abraão. Te ris na fidelidade de Eliezer, que fará o que há mandado Deus. Então, a conversa de Abraão com Eliezer sobre o que Deus mandou fazer. Cita essa passagem e diz, espero que tu entenda essa alegoria. Então, deixa entregue, né? Só bota no papel. 5 dias depois, dia 16. Ontem, pela tarde, me armei, peguei um bastão com a mão direita e subi as montanhas. Queria ir até Nussdorf, com o barco de vapor, para subir de ali até Leopoldsberg. Mas o barco já havia saído e me deixou com a amarga necessidade de caminhar sob o calor. Já conhece meu passo galopante. Ao cabo de uma hora, seguindo a orelha de Danúbio,
o rio Danúbio, né? Talvez aqui é o que mesmo, Orília? Tinha chegado tão longe, que perdi as montanhas de vista, assim que me fartei ou enjoei de ficar rodeando, e me dirigi até Kahlenberg. Então ele faz essa caminhada. Aqui é 16 de julho, né? 17 de julho, outra carta. Interrompa a descrição agora, aqui que vai começar, né? Aborrecido do meu passeio, ele se perdeu, né? Para contestar, devolver uma carta que chegou entretanto. Sobre todo, te aconselho parar esta tarde de uma vez, num lugar chamado Rea Silvia, e esvaziar seu cesto, já que minha companhia dificilmente poderás comer estas delícias, come-las por si. Sem dúvida, tens poder sobre ela, e se ainda não tivesse superado sua timidez, te transfiro aqui, solene e formalmente, meu poder, e te rogo comer tudo aquilo que eu tivesse comido, no caso de minha presença, só por respeito, para que a pobre réa Silvia não tenha que sentir minha ausência, porque não é provável que venha a Rosnô. Deus sabe como lograria isto, já que agora se há convertido em uma questão de princípio. Me confronto com isso, o dia passa voando. Tenho que constatar esta percepção, mas a pela pereza não me agrada. Agora tenderá que dizer que estou... Continua a falar aqui do exame de ingresso, né, de maturidade, né? Chegou a... Se me manda solicitamente tuas cartas, me irei a dormir às 7. Não tenho nem que rogar-te que me conte o que possa escutar sobre a situação vizinha. Também a outra petição que forma parte do mesmo assunto. Não vou repetir. Já sabe por que os judeus não se deixam o sombreiro no tempo antes de Deus, diante de Deus, porque é onipresente. Não te aconselho a ler Homero, ainda que Werther. Então, estou mencionando a leitura de né, o jovem Werther, Homero. Tampouco encontro em Werther alguma alusão aos dicionários. Poderias haver chegado já antes à sua decisão de passear-te pelas montanhas, se é realizável. Aqui, minha satisfação tem um grande buraco, um grande agorreiro, né? Um grande buraco. A minha satisfação sofre de um vazio, né? Um profundo vazio, que não tem maneira de remendar. Isso aqui nós citamos no livro que a gente botou naquele capítulo do Freud, no livro do narcisismo, né? Quem leu, está lembrado disso, a gente já tinha lido isso aqui antes, está até marcado aqui de outra cor. Então ele fala que tem um vazio interno que nada preenche, né? Não tem como remendar. E como acontece, né? Deve acontecer com os buracos, os vazios, se faz mais grande a cada dia. Um vazio interno muito grande que a cada vez aumenta mais. Nada preenche, né? Às vezes me vem a tentação de ver se posso com algum remédio, mas né, se não posso, né? Se pode me encontrar uma saída para isso. Do próximo e primeiro ano universitário, então ele começa a universidade, né? Posso te dar a notícia de que emplegarei totalmente em estudos puramente humanísticos, né? Tá vendo? Então começa aqui a peripécia do Freud no caminho do estudo humanístico, dentro da medicina, né? Que não tem nada a ver com minha especialidade, mas que não me serão de nenhum modo inúteis. Assim, se quer estudar para médico, podes alcançar-me comodamente e fazer tua primeira incisão em um cadáver humano em minha companhia. Se quer fazer a carreira diplomática, certamente nada te alcançará a você. Né? Porque o Silberstein ele segue a carreira política e diplomática do direito.
Você está sem voz. Eu não sei, rapaz, eu comprei um computador novo, acho que ele veio com um vírus dentro, que ele cai 2 vezes, e só 2 também. Toda vez ele cai uma, depois cai a segunda. Agora caiu a primeira, vamos ver a segunda, tá? Depois ele não cai mais, não. Ele veio com um verme dentro dele, né? Dá uma impressão que tem um vírus. Então ele fala que o amigo dele, né, que ele vai agora separar, né? Até então estudavam junto no ensino médio, amigo de escola. Quem não teve amigo de escola, né? Que até hoje ainda revê de vez em quando. Mas um vai para o direito, outro vai para a medicina, né? Com o fim já indicado, frequentarei durante o primeiro ano a faculdade de filosofia, de modo que, se alguém me pergunta, ou te pergunta a você por mim, sobre a carreira que eu escolhi, abstente de toda resposta. Bom, Merin voltou, né? Tinha saído, agora está participando. Então, aí pergunta, né? Se alguém te perguntar pela minha carreira de medicina, abstente de toda resposta. Precisa e explica algo assim, um sábio, um catedrático, ou coisa por esse estilo. Se alguém te perguntar, e como é que está o Freud na medicina? Ah, o Freud é um sábio, é um catedrático, está lá. Não precisa falar que eu estou mexendo com um cadáver, né? Porque ele fala, se você quer... Bom, veja bem, um foi estudar filosofia, né? Só livros. O Freud está falando, e eu vou abrir cadáveres humanos, né? Cortar mesmo o corpo humano. Entre uma coisa e outra, fala assim, é um sábio. A cólera está muito forte em alguns arrabales, suposto que se pode crer. Espero que não mostre as minhas cartas e nada se alguém te pede. Então é a confidência, né, que não quer que ninguém leia. Porque quero escrever com toda a ingenuidade e sobre todas as coisas que me empenham. Então ele quer escrever confidenciando, sem ter que ficar se policiando, se pode falar. É como se estivesse num consultório de psicanalista, né? Onde você fala todos os segredos da sua vida e ninguém vai ler. 24 de julho. Agora ele vai começar com a raiva, né? Muita rábia. Me dá muita raiva a notícia de sua carta de que não recebeu o livro nem a minha carta. Aqui ele vai, então, entrar numa paranoia. Estou com muita raiva que não recebeu nem o livro nem a minha carta. Para que você fique sabendo, um dia depois da recepção de teu encargo, do seu pedido, né? No dia 16 de julho, enviei a Zeplichal, paguei 2 florins e 50, com 2 dias tarde, pagou mais alguma coisa, eu mandei uma carta carregada com o restante de 50 cruzados. É certo que não mandei certificado o livro. O livro não foi, então, com garantia de entrega, que ficaria mais caro, né? Mas só para economizar dinheiro, porque uma franquia devorou 10 cruzados. Então, consumiu 10 cruzados de moedas para despachar como estava, né? Pensei que também assim chegaria seguro e realmente seria estranho que uma carta ou um livro sem certificar não tivessem perspectiva de chegar. A carta, confesso, me preocupa algo mais. Os 50 cruzados, 50 moedas de 20, não sei o que lá mais e tal, poderiam haver-se notado, chamar a atenção dos empregados do correio. Quer dizer, alguém podia ver dinheiro dentro, né, e roubado. Mas não. Mas também, em este caso, deveria haver chegado às suas mãos o material, né, mesmo sem o dinheiro. Somente tinha tenido que pagar uma multa muito pequena. Posto que não ha recebido nada das coisas, então aí não recebeu, sumiu, né? Aí ele vai reclamar que diz assim, não tenho nenhuma dúvida de que se encontre ali. Vai ao correio e procure. Insiste seriamente no assunto e se vai resolver o problema. Para falar com sinceridade, se não se encontrará, se não for encontrar, a perda seria muito grande. A perda, mais na frente, o Freud vai escrever assim, a perda dói, porque a perda é uma espécie de uma castração, né? Quando você perde, tem um sentimento de castrado, de cortado, né? Rompido, perdido.
Então, ele está aqui falando daquilo que mais tarde será um conceito da psicanálise, tá? Ele já estava aqui com muita raiva, né? Mandou, agora a gente vai ver o que ele mandou. Não tanto lá do livro, né? Não tanto o livro eu compro outro, né? E o dinheiro também não. 3 florins. Mas a carta está perdida e não se pode restituir. Então a paixão que ele vai ter aqui, assim, vai ser assim, eu mandei uma carta, rapaz, escrevi uma longa carta e sumiu. E precisamente essa carta, o destino é invidioso, né? Escuta, nesta carta havia uma curta redação, um estudo bíblico com motivos modernos, uma coisa que não poderia fazer uma segunda vez, e que estou orgulhoso por havê-la feito, como de meu nariz ou do meu exame de conclusão de ensino médio. Então era um motivo de um grande orgulho para ele. Te haveria reconfortado como um bálsamo, né? Não se lhe nota em a carta, né? Ia reconfortar o outro como um bálsamo. Ele acha que lê a carta e deixa o outro assim, nossa, parece um bálsamo. Não se lhe nota em absoluto que haja sido escrita em uma habitação. Tão delicada, tão biblicamente ingênua e forte, tão melancólica e alegre, se há diabo, se há perdido. Isso me ofende. Então ele está aqui agora arrancando os cabelos, né? Porque a carta sumiu. Já que o serviço dos Adel, fala. é interessante, né? Porque ele diz assim, que a carta não poderá ser escrita, né, novamente, né? Quer dizer, aquilo que a gente fala, né? Que a gente fala que não tem aquele tempo de pensar, né? Que a gente fala no impulso, né? É aquilo que não tem como fazer de novo, né? Porque você fala a partir do sentimento, de uma emoção, né? Não é uma coisa calculada, né? E se ele fosse fazer de novo, né, ele já teria que estar calculando, né, repensando o que escreveu, aí é diferente, né? De falar com emoção, assim. Eu acho que ele valoriza muito, né, essa carta, essa coisa, né, porque aquilo que a gente fala mesmo, assim, rapidamente, né, está no coração, né? Isso mesmo, aqui em Vitória, em 2012, tem 10 anos isso, veio o Romildo do Rego Barros, psicanalista renomado, muitos livros, eu tinha visto ele já em conferência de psicanálise, deu uma palestra de 1h30. Quando terminou, fui lá pertinho, peguei o meu gravadorzinho, botei no bolso, daí a pouco ele chega lá fora e fala assim, eu vi que você pegou um gravador. Eu gravei a sua palestra, você pode me mandar o áudio? Você quer que eu mande o áudio do que você falou? Manda o áudio. Eu depois fiquei pensando, será que ele não sabe o que ele disse? Pois é, como é que Freud ia escrever de novo aquela carta, né? Porque escreve sem nem saber, né? Então é um pouco relacionado a isso. Depois eu fiquei pensativo assim, tem horas que a gente vai, eu não consigo depois falar o mesmo que eu disse antes. Eu vou falar outra coisa, né? Não acontece com você não, Jairo? Você dá uma missa empolgado um dia, assim, o sermão sai, aquela inspiração toda, depois você fica assim, engraçado, hoje está vazio, não consigo me inspirar, né? Mesma coisa, né? Eu penso até que daí vem essa coisa do psicanalista, né? Levar o sujeito a falar assim de repente, né? De repente você joga uma frase, né? Que a pessoa, sem perceber... Mas são as coisas da vida, né, Márcio? Igual um beijo, né? Uma fala de um filho seu, uma despedida ontem, quer dizer, o filho cresceu, assim, as coisas da vida que você faz e não faz de novo. Porque aqui ele vai falar de uma paixão, então ele fala assim, tão delicada, tão biblicamente ingênua, tão forte, eu fiz com tanta dedicação aquela carta, né? Tão melancólica e alegre, mesmo assim, diabo, porra, merda, cadê a carta? Se há perdido, isso me ofende. Já que o serviço de correios entre Viena e Rosno é tão seguro, eu queria saber também se Dolph, né, ha recebido suas 4 números de Hoffmann, aqui já fala de Hoffmann, 1873, né? A gente leu lá no Machado, ele contando Hoffmann, 1870, né? É uma passagem muito interessante de Machado de Assis, do conto de Hoffmann, Homem de Areia, né?
que tem a boneca Olímpia, né? Que ele faz uma boneca, a boneca fala. O Machado diz assim: quem fala nesse livro não é a boneca de Hoffmann, mas é o autor. Interessante, porque não tem como fazer de novo no mesmo tempo, né? Numa circunstância e modo. É isso aí. É tão interessante, né? Parece magia. O que a gente faz parece magia. Porque você vai vivendo a vida e fazendo ela, né? E depois você fica com a nostalgia do feito, né? Vamos falar assim, né? Uma nostalgia de outros tempos, né? Quando eu era mais jovem, quando eu era mais bonitinho. Fala, Mary. O Mary levantou a mão. Sobre essa fala sua, eu queria voltar um pouco a, talvez você já tenha passado por isso, que eu não estava nas outras lives. Aquela parte do prólogo do Sigmund Freud, se você me permitir ler e traduzir ao português. Pode sim. Ele fala assim: depois de uma atividade de 41 anos como médico, meu conhecimento de mim mesmo me diz que nunca fui realmente médico. Me converti em médico por uma imposta desviação da minha intenção original. E o triunfo da minha vida consiste em que, tras um grande rodeio, volvia a encontrar a direção inicial. Nos anos da juventude, era muito poderoso o meu desejo de compreender algo dos enigmas desse mundo e de aportar, talvez, pessoalmente, algo à sua solução. Isso aí. Maravilha, né? A apresentadora da edição espanhola parece que ela estudou Freud, porque ela encontrou isso em 1935, né? Tem duas citações ali, né? Uma de 28, eu acho, não foi? Você leu uma delas, né? Que você leu de que ano? Lembra? Então, está no prefácio. Está no prefácio, né? Me lembro aqui no prefácio. Então, está no prefácio que ela leu. Aí, porque tem duas citações, uma de 28 e outra de 35. A Ângela, que é a apresentadora da edição espanhola, eu acho que ela é estudiosa do Freud, porque ela foi lá achar isso e colocou... 1927. 27. 1927, sim. Tem outra de 1936, não tem? Olha, eu li essa e eu achei super bacana. Essa é linda, né? Então, ela teve o cuidado de ler o Freud e trazer para o início dessas cartas de jovem aquilo que ele disse lá na frente. Quem lê só aquilo e não lê isso, não liga uma coisa a outra. Tá vendo que interessante? E aqui nós estamos vendo o que ela quis dizer quando leu aquilo e ela trouxe para nós. Tá vendo que interessante a pesquisadora? Então, ela foi lá, leu e trouxe para essa introdução e que no interior do livro tem isso que ele disse que descobriu ao longo da vida. Então, liga, como disse o Machado em Dom Casmurro, as duas pontas da vida, né? Aquela ponta que está lá atrás com a ponta de um homem maduro agora que estava lá na frente. O Adelmo, é interessante porque, assim, se a gente for olhar a juventude, né, é a época que a gente, assim, é mais extrovertido, né? Mais cheio de ideias, ideais, né? Isso, então, assim, a gente olhando lá atrás, a gente vê muita coisa do que a gente, né, que a gente vai vendo agora, né, cada um com seus ideais, né, mas, assim, a gente não pensa muito, né, quando é jovem, então, assim, é uma fase que a gente é mais natural mesmo, assim. Mas tem que se fazer uma escolha, né? Eu escolhi engenharia, fiquei 20 anos como engenheiro da Vale do Rio Doce, de 80 a 2000. Em 2000 saí para ser empreendedor e ter tempo livre, para aproveitar a minha vida, porque eu vi assim, eu vou morrer aqui dentro quando eu aposentar com 60 anos, vou sair igual aqueles caras que saem do banco, desnorteado, vivi uma vida na gaiola. Aí eu não queria ficar uma vida inteira na gaiola de uma Vale do Rio Doce como engenheiro, né? Aí eu voltei para a universidade para fazer psicologia também, quer dizer, dei essa sorte de fazer uma guinada, né? Não é qualquer um que faz isso, poucos, né? Eu não conheço muita gente que faça isso, mas assim, porque lá no início você escolhe alguma coisa, uma namorada, um emprego, uma profissão e tem que ficar nela até o fim. Mas também é o jeito mesmo, né? É o modo de agir, né? As coisas que a gente pensa muito na juventude, né? Se a gente for olhar atrás, né? Tem um reflexo muito grande agora, né? Tem.
Exatamente. Aí ele fala então, né? Hoffman, né? Sion chegado, por isso vale o mesmo que acabo de dizer. Escreve-me imediatamente sobre o êxito das tuas investigações, né? Averiguações, antes de que este assunto esteja resolvido. Não, a ameaça, ele faz uma ameaça aqui, ó. Antes que você resolva isso, não vai receber nenhuma carta decente e sensata da minha parte. Ele briga através de uma carta, né? Se você não fizer isso, não vai receber mais uma carta. A forma e o conteúdo deste escrito só lo desculpa a presa de um desgosto, né? Só fica, tô aborrecido, tô muita raiva, né? Bom, aí ele repete, se te contestas chegado pelas alas da águia ou por o raio do relâmpago, né? Não haverá feito demasiado. Todas as outras novidades, entre elas algumas da importância, depois de receber a sua carta. Que tem um espanhol aqui que traduzido para português seria a Mary com certeza faria uma tradução maravilhosa, né? Mas ele confirma que chegou, né, nas águias. Ele usa um método poético para falar aqui, tá vendo, Mary? Nas asas da águia ou no raio de um trovão, um relâmpago. Prometo traduzir para a próxima live as páginas que você me indicar, que eu agora estava um pouco desavisada, então foi um pouco assim de improviso. Mas para mim também está sendo, Mary. Eu não sei espanhol tanto assim. Aqui, olha, vê só que modo poético que ele fala, né? Se você me confirma que chegou pelas asas, quer dizer, se uma águia baixar na sua casa levando essa carta, ou um raio de trovão chegar aí, não tem feito muita coisa não, tá? Ou mandado para cá, né? Seja lá ou cá. Eu tô ansioso, eu quero saber logo. 30 de julho de 73. Querido amigo, parece que tampouco recebeu minha última carta. Aqui informei sobre o encargo que desapareceu. Nem minha primeira carta, nem o encargo isso mesmo. Nada. Sumiu. Não apareceu nada. Chama a atenção, não posso explicar-me de outra maneira que o correio tenhamos um amigo especialmente interessado por nossa correspondência, ele tem alguém designado para isso, né? Olha, quando chegar aí, não deixe ninguém abrir, né? São cartas íntimas, tá? E que talvez também tenha um filho que se dedica à historiografia de Goebbelsberg. Portanto, que saiba, primeiro, que no dia 17, aproximadamente, te recebi uma carta de lá que anunciei um livro e o dinheiro sobrante. Esta carta lá recebeste. 2. Dia 19, o Zé Pical, lá de cima, que tinha dito, né? No dia 3, 22, te escrevi uma longa carta que meti 50 cruzados e que me quedaram ainda 3 florins. Mesmo dia mandamos, vai. Número 4, ele vai numerando, 1, 2, 3, 4. Ele está com ódio aqui, né? Que no dia 24 eu escrevi novamente como resposta à sua carta que me declarava que não tinha recebido nem o livro, nem a primeira carta. Acompanhando-te, perguntei o chefe de Correio de Rosnou e escrevi uma resposta imediata. Então, atrás da última carta não recebi nenhuma resposta, nem tampouco tenho novas de ti nas cartas de minha mãe e de minhas irmãs, não tinha novas, assim, novidade, né, notícia, você não mandou nem a notícia nem para a mamãe, nem para minha irmã. Por isso, te escrevo esta vez por certificado para evitar aquele incidente que já me ha sucedido 2 ou 3 vezes. Confesso que me importa muito mais saber se recebeu o meu envio. E por que não escreve? Para poder prover-te do antes possível de outro livro e outras cartas, com o que justificará o valor perdido. Se bem que a carta que desapareceu se encontra na obra mestra. Na carta que desapareceu tem uma obra-prima. Eu botei uma obra-prima nessa carta. Eu escrevi com o coração. Fiz uma redação, quer ver? Um idílio bíblico, que dificilmente poderei repetir. E que meu bom humor, despreocupado, se foi ao diabo. Tá vendo? Olha a neurose do Freud.
a gente chama isso aqui de neurose narcísica, né? Quer dizer, neurose da imagem, assim, quer dizer, a pessoa está soberbada, não sofreu nenhum acidente, não perdeu um dedo, não perdeu dinheiro, não perdeu um braço, não perdeu uma mulher, não perdeu o filho, não perdeu o namorado, não perdeu o emprego, não perdeu um papel. Atinge de tal maneira que, quer ver o que é um acontecimento assim? Eu estava terminei a psicologia, né? A gente atende durante um ano gratuitamente aqui na UFES, né? Universidade Federal do Espírito Santo. Termina o curso de psicologia, faz o estágio. A população carente vai lá e matricula à espera de um atendimento gratuito. O formando em psicologia atende gratuitamente como experimento, né? Esse exercício inicial da profissão durante um ano, chamado estágio supervisionado. Uma professora experiente fazia a monitoria, então, do relato, né? Que vê que caso interessante. Chegou um rapazinho, não vou falar o nome, não precisa, mas um rapazinho, que já não era um rapaz, tinha uns 30 anos, ele falando assim: quando jovem, eu vim morar em Vitória. Morei no alojamento, longe da minha família. Desacostumado, então, no ambiente, completamente sozinho, sem mamãe e papai, sem irmãos, né? Para fazer ensino médio e escola técnica. Fiz uma prova, entrei na Vale do Rio Doce, trabalhava na Vale do Rio Doce. Tinha um gerente que apostava nele, um gerente investia nesse rapaz. Muito inteligente, inclusive durante os atendimentos aqui na UFES, né? Uma sagacidade, assim, uma percepção, parecia um pouco Freud, assim, uma percepção da realidade muito aguçada. Aí ele falou o seguinte: rapaz, meu distúrbio foi o seguinte: um dia eu estava numa reunião, pela mesa assim posta, várias pessoas sentadas, junto com o meu gerente. Meu gerente, lá no meio da reunião, ele bateu a cabeça na mesa, teve um infarto e morreu. Bom, aí o rapaz morreu, o gerente que dava apoio a ele e tal. Prosseguiu na Vale do Rio Doce, trabalhando, a Vale investindo nele, e ele disse que estava fazendo faculdade. Tinha terminado o ensino médio, fez prova na Vale, trabalhava na Vale do Rio Doce, entrou na faculdade, a Vale do Rio Doce, investindo nele, apoiando. Aí ele falou o seguinte: um dia eu estava na sala de aula, sentado ouvindo a aula, aí eu comecei a olhar em volta, assim, comecei a observar, vi todo mundo estranho. E se me acontecer alguma coisa aqui? Aí ele tentou se controlar, levantou, começou a suar frio, saiu da sala, foi lá passar uma água no rosto, foi na cantina tomar um café. Desse dia em diante, aconteceu um episódio assim com ele. Aí ele ia no consultório aqui na UFES, levado pela esposa, já estava casado. A esposa dele que não conseguia mais andar sozinho, né? Tinha medo da realidade. E de repente aconteceu um desabamento com ele. O fato de ter visto o gerente, né, morrer na frente dele desenvolveu nele uma fobia, uma dificuldade interna, né, de lidar com a realidade. Nós estamos lendo aqui no Freud, lá em 1873. Isso aconteceu agora em 2012, em 2009, aliás. Formei em psicologia em 2010. No ano de 2010, estava terminando, no estágio supervisionado. Isso chama castração, né? Você vê a perda do outro, você fica com medo de perder você também. Aqui é o Freud que perdeu uma carta, né? O outro viu o gerente perder a vida. Então você vê como é que você perde e sente em você, né? Porque o insensível fala assim: olha, todo mundo morre, rapaz. Vamos trabalhar, né? O engenheiro Adelmo aqui, né? Trabalhando lá na obra, lá, todo mundo morre. Tá, você está aí com essa história deprimido, mas quer dizer, todo mundo morre. É verdade, né? Mas agora que morreu foi um pedaço meu, né? Eu não estou conseguindo mais ver sentido em trabalhar, em ganhar dinheiro, né? Eu estou em ponto de suicídio. Fala, Márcia. Essa pressão que o Freud né, fazia ao amigo para respostas das cartas
Ele fazia também com o Jung, né? Ficava cobrando, né? Uma resposta, né? Exatamente. Mas, assim, uma carta para cá, outra carta para lá, vai tudo bem. A gente não vê lá no Jung uma situação dessa aqui, né? Como que essa carta, ele está apaixonado por uma carta. Agora já não é qualquer carta mais. Então tem um Mas, paralelo aqui entre aquela situação dessa carta com esse rapaz que perdeu um gerente, né? Por que que uma perda podia ser qualquer outra pessoa, morrer um amigo e tal, mas de repente numa reunião ele vê um gerente bater a cabeça e morrer, ele na sala de aula teve um pânico parecido. E se me acontecer alguma coisa aqui? Alguém vai levar ele para o hospital, mas assim, só tem estranho aqui, né? Eu mesmo não. Como é que eu faço? O que está relacionado aqui com esse narrativa, com a do Freud, é assim, essa carta era especial demais. Não? Na carta que desapareceu tinha uma obra mestra, né? Uma obra-prima, de um idílio bíblico, que dificilmente eu poderei escrever igual. É um tesouro, né? Poderei repetir. Então, assim, será que o Freud era muito neurótico? o Jung chamou ele de neurótico numa das cartas, Tá né? vendo? Quer dizer, mas assim, morreu seu filho, Márcia. Foda-se, né? Márcia vai ter mais 3. Entende? Quer dizer, ele está tomando aqui a carta como um filho. Uma perda que, para ele, não adianta você dizer assim, mas é uma cartinha. Não é uma cartinha. Ele perdeu um braço aqui, né? Um sentimento que estava ali, né? Eu não consigo, o idílio bíblico, dificilmente eu vou repetir isso. Como é que eu vou fazer agora? Onde é que foi parar isso? Se ele for andando aqui para o meio da rua, de um endereço a outro, será que caiu no chão? Né? Será que algum carteiro botou no bolso? Cadê Mas minha carta? ele fazia muita intenção, né, que o amigo lesse, porque se Não, fosse mas acho para que você não ele, entendeu ainda, Márcio. Você não compreendeu ainda. Quer dizer, o conteúdo da carta, né? Não é que o amigo lesse, né? Assim, eu perdi alguma coisa, é a perda, quer dizer assim, você perdeu e não recupera mais. Ele perdeu uma inspiração, ele perdeu uma inspiração, mas alguma ele coisa já que ele tinha, perdeu. mas Hã? para ele, por exemplo, ele já tinha escrito, né? Tipo assim, se fosse como se fosse um tratamento para ele já tinha escrito. Então era importante que o outro escutasse. Então você não compreendeu o que é perder uma coisa de valor sentimental. Não compreendeu, talvez depois lendo compreenda de novo. Né? Não se trata de ele perder um objeto de valor sentimental, né? O que mais me gostaria de escutar é que recebesse minha última carta e que não contestasse por algum obstáculo. Então ele fica apavorado quando ele manda uma carta e o outro não recebe. Ele não quer que a carta seja perdida, porque ele quer que o outro saiba o que ele disse, né? Eu quero que você saiba o que eu estou te dizendo. É isso que eu disse, que ele queria que o outro soubesse, não adiantava só ele ter escrito para ele. Isso, exatamente. Então é nesse sentido. Então, de todos os modos, porque ainda mais esse, né? Outras cartas, mas essa era especial. De todos os modos, contesta-me em seguida, confirma para mim, né? Seja qual for o estado do anterior, então, e eu te responderei de imediato e com profusão. Também escreverei em espanhol e te colmarei com toda a classe de notícias, coisa que agora estou em um estado demasiado deprimido e inseguro, não estou mais com vontade de escrever merda nenhuma. Pô, vai ficar escrevendo e sumir, eu vou te falar, hein? Eu não vou escrever mais nada, viu? Aqui, quando você vê no Facebook, ou aqui no WhatsApp, você vê assim, Adelmo, eu te mandei uma mensagem, você não respondeu. Mais ou menos isso. Parece um desprezo, né? Sejam quais forem as razões que tenha tido de não escrever, que não escreveu, né? Por que você não me escreve, rapaz? Depois de receber essa carta, escreve em seguida. Se não posso ler e escrever cartas, temo que colherei, né? Colherei o colherei o mais, aquele negócio de bater o azar, né? Que a gente viu lá com o Jung, tem uma carta que ele põe esses 3 sinais, né? Que é uma coisa de uma maldição, né? Vão tirar isso daqui para não acontecer de novo, né? Essa maldição não deve acontecer outra vez. Porque o Freud, ele não pode ficar sem escrever. Essa angústia dele, assim, de ter que comunicar,
e que o outro escute e responda, ou pelo menos ele botou para fora, né? Querido amigo, 2 de agosto, aqui nós estamos em 30 de julho, ó, 3 dias depois, né? Mais uma cartinha. Em vão intentas consolar-me da perda do meu ensaio bíblico. (24 de julho, né? 2 de agosto, já tem 10 dias que ele está sofrendo uma perda, que tem como é que chama? Luto, né? Lá no futuro vai escrever luto e melancolia. Quando você perde o objeto, você perde um pedaço do eu, escreve lá, né? Quando perde um pedaço do objeto, o eu vive na sombra do objeto. Se o objeto some, a sombra onde o eu que estava na sombra vai embora junto, né? É uma frase que está escrito lá em Luto e Melancolia. Em vão, é bom a gente estar lendo, assim, acompanhado dos artigos teóricos que ele escreve no futuro. A experiência de leitura da obra de Freud, nesse momento, serve muito. Igual aquela Ângela fez aquele comentário, dizendo que aqui tinha coisas que lá na frente, ele disse, durante uma vida eu respondi a essas angústias, perda, morte, separação, medo e tudo. Aqui dentro da carta tem o que ele diz lá. E a gente que está lendo, né, junto com os artigos teóricos, né, o Jário, se lembrar de alguma coisa, fica à vontade de lembrar, né? Eu estou lembrando aqui, luta e melancolia, quando você perde objeto, né? Você bate na madeira 3 vezes, né? 3 sinais de mais, assim, você bate na madeira 3 vezes, na parede, né? Vamos ver se não perde mais nada, hein? Eu não aguento essas perdas. Ficar escrevendo para mandar você uma carta, ela sumir no caminho, pô, que merda. Querido amigo, em vão intentas consolar-me da perda. Ah, Freud, acalma, Freud. Você perdeu foi só uma carta, você não perdeu tudo na vida. Faz anos que não sofri uma perda semelhante. Olha que exagero. Exagero, né? Mas perdeu, ficou o quê? Deprimido e inseguro e melancólico, né? A insegurança aqui do rapaz que perdeu o gerente, né? Só andava na rua com a mulher do lado. Faz anos que sofri uma perda semelhante. Então, a perda, como é que ela repercute em cada um, é uma coisa extremamente subjetiva, tá? Como é que repercute uma perda, né? Em aquela bolsa de Nova York, 2008, não sei se alguém lembra, quando houve uma bancarrota americana, teve um sujeito que conseguiu entrar na bolsa de Nova York, não se sabe como entrou armado, porque é proibido, chegou lá dentro e deu um tiro na cabeça. Quando o mercado de ações de Nova York caiu e desabou, uma pessoa também aproveitou e tirou a vida, né? Então, como é que você não suporta uma perda para recompor tudo a partir do início, tá? Então, a questão que está rolando é, aqui em Freud, né? A repercussão psicológica de uma perda. O próprio Freud falando, então, um rapaz de 17 anos aqui está com 17, 73, né? Em vão você tenta me consolar da perda de um ensaio bíblico que eu mandei por escrito. Faz anos que não sofri uma perda semelhante. A desgraça não diminui pelo fato de que não saiba o que tu pediste, já que estava destinado a ti. Ainda não sei que teriam que fazer a minha carta, e aí ele fala aquele, né, volta tudo de novo, né? O lugar, aí fica recompondo, né? Não posso assegurar baixo juramento que não lhes mandei fazer esta viagem, não abandono a esperança de que encontre no caminho algum lugar ela ficou, né? Você mandou procurar? Senão a perda da carta segue sendo insubstituível, né? Irrestituível pelo Zopical que mandarei, o Zopical é o livro, né? Te mandarei outro exemplar com toda a seguridade. E primeiro, aqui ele vai aliviando, né? Vai relaxando. Bom, vou mandar outro livro, vou mandar mais carta, né? Tenho que contar-te novidades de quase 2 semanas, pelo que não pode permitir que apontar-lhes com o máximo desordem. Então, ele está com a cabeça cheia de novidades, que ele não conta por 2 semanas, que a carta ocupou totalmente, né? Tal como me vem à memória. Tem tempo que ele não vai ao analista, tá vendo? Por 2 semanas sem falar com o analista. Aqui é uma observação que eu botei. 2 semanas que ele está
falando sem ir ao analista, como se fosse, né? Falar com um amigo dele através das cartas. Você se queixa, minha letra, que difícil de ler, né? Borroso da minha letra, mas acrescenta que já está acostumado a minha letra manuscrita difícil de ler. Aí pergunta, a quem mais ensina então as minhas cartas? Ele vai fazer aqui umas 7 perguntas em seguida, ó. Ensina a quem mais que vai a minha carta vai ensinar o quê? Espero que o senhor Hilferding não seja o que receba esses favores. Que faz esse Saul entre os profetas e como se te ocorre ser seu seguidor? É a filosofia sua especialidade de carreira? Espera ganhar-te o pão com ela, ou viver do maná do nosso Deus. Faça chover para ele, sendo só filósofo por amor? Aqui o Freud questionando a inutilidade da filosofia como um discurso teórico para ganhar o pão, né? Você só vai fazer discurso teórico, né? Interessante ter encontrado aqui uma dúvida de Freud sobre a filosofia como assim, um discurso imaginário, né? A filosofia, a sua especialidade, né? Porque o Eduardo foi para fazer filosofia e direito, né? E o Freud estuda filosofia, mas dentro da medicina. É a filosofia sua especialidade de carreira, né? Espera ganhar o pão com ela? Ou viver do maná que o nosso Deus faz chover sobre isso, né? Sobre ele, sendo só filósofo por amor? Que pergunta que ele faz um amigo, né? Por que não prefere ser amante por filosofia, já que agora vai necessitar dela, lá necessitará para consolar-se da distância que separa o seu engenho iluminado, do entendimento caseiro de sua esposa, que não é filosófica, né? Afilosófica. Uma esposa afilosófica. Juliana, tá em online aqui? Tô Juliana, sim. o que é uma esposa afilosófica, hein? Botou aqui esposa afilosófica, ó. A esposa do Eduardo é afilosófica. Por que não prefere ser amante por filosofia, já que agora vai necessitar dela para consolar-se da distância que separa o seu gênio iluminado do entendimento caseiro de sua esposa, que não é nada filosófica, né? Você vai conversar filosofia com quem, Eduardo? Com sua esposa? Pois é, ia ficar sem assunto, né, com a esposa, né? Chegou em casa, Tá falar vendo? do quê? Que ironia, né? Você vai conversar com a sua mulher sobre Kant? Realmente quer converter-se em um novo Jesus Cristo que redime pela segunda vez os pobres homens? Eu já ouvi uma frase assim, case com quem você gostaria de ficar conversando na velhice. Ah, é? Aqui, realmente quer converter-se em um novo Jesus Cristo que redime por segunda vez os pobres homens? Se você pegar essa frase aqui, que saiu da letra do Freud, ele vai escrever lá atrás, né? Não sei se lembra, ele escreveu com o coração e com a pena. Se é uma coisa que está na mente do Freud, a gente pode dizer o que então? O que a gente pode dizer aqui? Vamos perguntar o nosso apoio, né? O Loucos por Literatura, vamos me ajudar aqui, as mulheres, e também o Ricardo, né? O Ricardo é muito bom. O Jairo, aqui no grupo tem um advogado, o Ricardo. O Jairo saiu? O Ricardo, cansa, né? Coitado do Jairo, primeira vez. Uma leitura pesada, né? Mas veja bem, se o Freud falou isso para o outro, a cabeça do outro não tem isso na cabeça, né? Quem tem isso aqui na cabeça é o Freud. Entende?
Não é o outro que vai se converter, é o Freud que está dizendo de si mesmo, né? Porque não foi ele que se tornou um novo Jesus Cristo, que trouxe a peste para salvar o mundo. Realmente quero me converter num novo Jesus Cristo que redime pela segunda vez esses sofredores que vão nos consultórios falar das doenças, né? A boca fala do que está cheio de coração. É isso aí, né? A boca fala, que frase, né? Que cada frase que sai aqui, né? A boca fala aquilo que o coração está querendo dizer, está cheio, né? Sai pela boca, né? Saiu pela boca do Freud a vontade de redimir a humanidade, tá vendo? Como é que é? É o pensar, né? Sentindo, né? Um modo de pensar chamado sentir, né? Esse modo de pensar chamado sentir se manifesta no Freud aqui. Porque um homem que sofre como ele sofre a perda de uma carta só pode querer ser um novo salvador do ser humano, né? Não é o Eduardo, ele está falando dele aqui enquanto ele fala para o outro, né? Realmente quero converter-se em um novo salvador que redime pela segunda vez esses miseráveis que quando perdem uma carta não conseguem mais dormir, né? Fica nervoso. 2 semanas sem escrever, né? Tem a cabeça cheia, né? Tenho que contar novidades de 2 semanas, porque não podia pensar em outra coisa, a não ser naquela desgraça de uma carta, né? Ele estava criando a psicanálise mesmo, né, a partir disso aí, porque, né, a importância que ele dava, né, ao dizer, né, sobre o que está sentindo, já vinha, né, formando realmente aquela ideia que ele foi construindo, né, com o tempo. Impressionante, né, o que ele fala aqui? E a fantasia que poderá redimir os seres humanos, né, por meio da filosofia? Né? Porque a filosofia é um saber do livro, né? Livresco. É possível ir lá ler e acalmar o espírito? Veja, quando uma pessoa tende a se converter em um nécio, né? Um idiota, nécio, que não sabe nada, tão acabado, né? Tão pronto e acabado, porque você sabe falar o que Kant disse. Você só sabe falar o que o Descartes disse, só recitar, né? É saber acadêmico que fala, né? A gente vê isso muito nos grupos, né? Só fala saber acadêmico, ou então repetir o que já leu, né? Então ele chama de um idiota acabado, né? A necessidade deve ser inata, então, interna, e não lá do livro, né? Tão facilmente não se adquire graças aos estudos. Que frase! Tão facilmente não se adquire essa necessidade inata de resolver as questões humanas, né? Como é que eu vou responder a perda dessa carta, né? Lá no futuro ele vai descobrir a castração. Aqui ele está só falando da perda, por enquanto, né? Mas você já sente na carne que está perdendo para depois escrever uma teoria da perda. Tão facilmente não se adquire graças a ficar só lendo o livro, né? Seguro que é um homem estranho, este senhor José Chua. Preferiria que não voltasse a jogar as cartas em lugar de estudar a Bacon, Verulame e Descartes. O Adel, é julgar, né? Julgar é julgar, né? Hein? Fala. Antes, quando eu vi assim, as pessoas falando muito, né, sobre os filósofos, e aquela coisa que parecia... Mas antes eu pensava assim, nossa, que pessoa tão inteligente, né, tão culta. E aí depois, agora, eu fico pensando assim, eu me lembro de um senhor que trabalhava no sítio, e ele segurava a enxada assim, pendurava, sabe, o cotovelo assim, e falava assim, a natureza não dá salto. Então, assim, aquele era um filósofo, né, que pensava por si, né? Por aí, justamente. Porque ficar recitando filósofos Bacon, né? Francis Bacon, né? Verulâmio, que nem sei quem é, tem a nota de rodapé número 4 aqui, Verulâmio. Francis Bacon, né? Tá aqui. Jurista, filósofo, estadista, foi um dos primeiros empíricos e teóricos. Friedrich Schiller.
Bom, então tem o verulâmio. E Descartes, concretamente, como não pode? Concretamente, como pode... Aí vai a pergunta, né? O espanhol é bom que arma a pergunta antes. Como pode se converter-te em suas fâmulos, mientras os bosques de Rosnu... Então, enquanto você está lá pensando nessas coisas, tem os bosques de Rosnu, né? As florestas seguem em pé. É o que a Márcia falou agora do camponês, com a enxada, né? Os bosques seguem em pé, os que crescem nessas... Então, não tinha vergonha disso? Não te dá vergonha? Dá um esporro, Freud, aqui, né? Rapaz com 17 anos, estão dando bronca assim, né? Você não tem vergonha na cara de ficar lendo essas teorias, não? Enquanto que o mundo está girando? É uma forma literária também, né? Não vamos tomar o pé da letra, é uma metáfora isso aqui, né? Está descarregando uma raiva aqui, porque ele perdeu um texto, né? Perdeu um texto que seria um texto melhor que o Descartes, melhor que o Bacon, melhor que esse monte de gente. Cadê meu texto que eu fiz das minhas entranhas, porra? Sumiu, né? Só por ti desejaria estar ali. Como pode chegar a tais extravios, tá vendo? Tudo isso aqui é por causa do extravio, né? Pero não crês que eu, aqui veio itálico, tem que ver no original alemão, deve ter marcado esse eu, né? Porque um eu forte aqui, tá? Um eu marcado em itálico, né? Destacou dos demais. Pero não crês que eu estarei em condições de assinalar caminhos melhores. Entenderás que esforçaste tu mesmo para isso. Anda perdendo minhas cartas? Pô, que merda, sou. Puta que pariu, ó, merda, cacete. Terá que esforçar-se você mesmo. Agora, porque o caminho de Rosnou me está vedado para sempre, não posso mais ir lá. Como se diz, os bandidos. É quase incrível que te haja ocultado a razão, creio que mencionei explicitamente o obstáculo. Meu pai não quer e eu, ainda que choro durante 1 hora cada dia, não posso querer seriamente algo que ele não deseja, com boas razões. Eu não vou contra meu pai, ele deve estar correto. Para comprometer-me aqui e destruir as pontes, as minhas espaldas, me inscrevi numa escola de natação. Vai ficar agora musculoso, né? E lamento não porque me ataria a cara a uma eventual viagem, senão porque a escola de natação a convertido numa fossa de fango. A causa do baixo nível de água não permite que te afundes e apenas possa bucear em algum lugar, né? Aparecer com a cabeça, sei lá, mergulhar. Por o demais, não tenho certamente muitos motivos para júbilo, tampouco para lamentar-me. Não vou à exposição, mas só na semana vejo Rossi com Otelo no Teatro de Viena. Freud vendo Rossi com Otelo no Teatro de Viena. Aqui eu vou dar uma parada para continuar a semana que vem, mas vou marcar aqui uma passagem que loucos por literatura, né? Também a Mary está indo aí, Márcia, Juliana, Ricardo, pesquisadores profundos que estão juntos, né? Vê aqui o que aconteceu aqui, quer ver? Vê Rossi de Otelo no Viena de Teatro, né? Eu fui lá no Machado, né? Uma carta do Mendonça ao Machado. Uma carta do Mendonça, não, uma carta do... Machado responde a uma carta de alguém que mandou uma carta para ele. Alguém mandou uma carta para Machado, não lembro o nome aqui. Chegaram à capital do Império, Ernesto Rossi, ó. O mesmo Rossi que está lá em Viena, hein? Viu Rossi vendo Otelo lá em Viena em 1873, em agosto, ó. Olha o que o Machado escreve no Rio em 71, 2 anos antes, no Rio, hein? Aqui, assim, não tinha um WhatsApp para falar, não. Ô, Mary, você foi no teatro aí em São Paulo? Não fui não, Adelmo. Quem que tá lá? Ah, tem o Ernesto Rossi. Ah, é? Ah, então eu vou. É para quando? Tá bom? É, ele fala italiano. Aqui não tinha WhatsApp, não. O Rossi estava lá na Alemanha em 73, tinha passado pelo Rio em 71. Ó. Chegou à capital, Ernesto Rossi, primeiro ator do seu tempo, e foi representar o seu excelente repertório diante de casas vazias no antigo Teatro Provisório Jabiliara Ristori, que o Machado tinha comentado.
Em uma carta dirigida a Francisco Otaviano pela República, chamei a atenção para o fato de tão deprimente do nosso bom gosto e civilização. Francisco Otaviano respondeu pelas colunas. Chamei o Machado para o pleito. Chamei também o Joaquim Serra. Gente, vamos lá ver o Ernesto Rossi, porque parece que está vazio. Durante 2 meses, junho e julho de 71, pusemos-nos todos a fazer a crítica do gênio dramático de Ernesto Rossi. Despertada a atenção, aí é um rapaz, né? O Machado responde, porque ele chamou o Machado, né? Tu que és sabedor de história e tens alma de poeta, aqui é carta, tá? Aqui não é obra pública, né? Carta privada publicada depois da morte, né? Tu que és sabedor de história e tens alma de poeta, viste bem o que vale essa reprodução do herói de Lavigne, ressurreição, e chamaste bem. Aprenderia ele com seu imortal Patrício o caminho daquela selva obscura que leva à eternidade? Assim como Freud estava pensando na reencarnação de um Jesus Cristo. É interessante como também o Machado coloca a selva escura da eternidade, assim, deixar uma mensagem, né? Você vê, o mundo não é para comer feijão, fazer filho só, andar de bicicleta, não. É deixar uma mensagem, né? Para a posteridade. Esse Luís XI não é um sujeito parecido com o velho rei. É a pessoa mesma do rei, tal como a história nula transmitiu. A ti parece-te que não é Luís XI de Lavigne, mas o... Aí vai embora. Falando, nem seria o Rossi tamanho artista se não soubesse, se pudesse preencher esta regra, mas também uma faculdade do espírito, e ninguém a tem em mais alto grau. Não lhe bastaria as qualidades com que a natureza o dotou. Como é que eu desligo isso aqui, Juliana? Meu Deus do céu, o que é isso? Entrou uma chat GPT aqui? Notificações, chat GPT. A inteligência artificial agora vai entrar no meio da vida da gente assim, né? Computadores muito modernos. Um cara falou aqui, um especialista em computação, falou assim, rapaz, você entra nesses sites, você desliga o telefone, você pensa desligado, o microfone está ligado, eles continuam escutando suas conversas enquanto você está falando com o telefone. Agora entrou um chat GPT aqui, viu? Então temos que ter antivírus, né? Nem seria o Rossi, aí vai. Aqui então o Machado faz um tremendo elogio ao Rossi, e me chamou a atenção assim, como que o Machado estava ligado aqui com o Freud, tá vendo? Aquele gesto é, pois, uma pura invenção de Rossi, mas uma invenção fazendo o Hamlet não, quem era mesmo? O Otelo, né? Fazendo o Otelo, né? Uma perfeição, né? Aquele gesto é, pois, uma pura invenção. O Rossi inventou o gesto, né? Tá? Representando, transformou, porque a gente leu lá no History, que a Márcia ajudou a trazer da revista para um texto, né, que nunca foi publicado. O Machado elogia o ator que faz com que um texto apareça mais vivo do que é o próprio texto. A capacidade do ator de representar, né? Aquele gesto, né, por pura invenção do Rossi, mas uma invenção lógica, porque não é chutada, né? Invenção lógica porque leu o texto. O natural não estranha o caráter, mas complemento dele, né? Então é um gesto próprio da medida, né? É uma colaboração do intérprete, olha só que frase linda, né? Colaboração do intérprete com a obra original. Um artista que reproduzisse aquele gesto com a mesma felicidade, mas por advertência do autor, seria digno do fervoroso aplauso. Quer dizer, se o autor tivesse visto Shakespeare, ele diria, nossa, eu não esperava que fosse representar melhor do que eu escrevi. É uma colaboração do intérprete com a obra original, né? Não seria, porém, tão criador como Rossi. Tá vendo? O gênio prestigioso do Rossi, estou falando muito do Rossi porque meu nome é Rossi, tá, pessoal? O gênio prestigioso de Rossi os interpreta e traduz não só com alma, mas com inteligência. Tá vendo? Rossi tem alma e tem inteligência.
Então, voltamos aqui, lá em cima, a gente continua semana que vem essa carta. Quer dizer, o Machado viu, em 1871, o que o Freud, com 17 anos, o Machado com 32, né? Machado de 39, com 1871, ele tinha 32 anos, e o Freud tinha 17, quando ele viu o Rossi. Quer dizer, você vê como é que esses dois, sem WhatsApp, né? Sem telefone, estavam antenados na tragédia humana, tá? Porque é o Otelo, né? Tragédia de Bentinho, assim, você confia numa pessoa. Aqui em conversa privada com a Mary, ela me relatou um caso de um empresário de Vitória, que já viajou há muito tempo, de vez em quando aquilo não me sai da cabeça, porque é um homem que foi depois desiludido, desistir da vida, né? Então, como é que a tragédia humana está em todos nós? Uma perdeu o filho, outra perdeu o marido, aqui explodiu um apartamento. Quer dizer, como é que você observa uma perda aqui de uma carta, né? Deixou o Freud tão perturbado, ele vai ver o Rossi, né? Mostrando como que Desdemona, que ele vai repetir Desdemona, a gente vai ler depois. O Adelmo, parece que assim, Olha o Desdemona aqui, ó, várias vezes aparecendo, fala. Deixa a gente perturbado, né, porque a gente investe, né, a libido ali naquilo, né, e como aconteceu com Freud, né. A gente fala assim, mas apenas uma carta, né, não é apenas Isso, uma carta, né. É Ele esse investiu, investimento. né, ali, né. Esse investimento libidinal, é isso aí. Então é mais nesse sentido, quer dizer, você investiu um monte de fantasia, um sonho do amigo ler, né, um investimento libidinal enorme, você dizer uma coisa importantíssima para ele, aí sumiu. Ele não vai ler nada e nem eu consigo escrever de novo. Então, por isso está relacionado com o Otelo, né? A perda do ciúme, então ele acabou destruindo o casamento, porque era um... E depois o outro nem tinha traído nada, quer dizer, não era nada daquilo. Uma fantasia, né? Então, no Teatro de Viena estava passando Rossi, que o Machado, que o Freud, com 17 anos, viu, né? A gente continua semana que vem e vamos postar isso aqui no YouTube. É uma leitura que não existe em outro lugar. Nós estamos lendo aqui uma coisa que não é curso de psicanálise, né? É o fermento que foi servir, né? O pão, a farinha e tal, que foi cozinhar para depois virar teoria, né? A gente vê a castração, a perda, o medo da morte. Agora a Márcia falou melhor ainda do que antes, que o investimento libidinal perdido, né? Você, aqui é Desdemona, ele matou, né? Quando ele viu que matou, que era inocente, pronto, né? Se matou também, porque é insuportável você matar uma mulher que você adora tanto e você vê que era equivocado, né? Para que eu vou viver mais daqui para frente? Então eu prefiro o suicídio. É diante disso que precisa ter muita estrutura psicológica para não, né? Boa noite. Obrigado, Mary, por ter estado presente hoje. Sua presença é fundamental, ainda mais esse texto do espanhol, né? Se você... A gente está aqui, então, observa bem na página, você pediu, né, para te... Alguns termos que eu não sei ler no espanhol, você já observou. Nós estamos em 2 de agosto de 73, a carta no 18. Nós vamos retomar essa carta e continuar dela para frente. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Mary. Boa noite, Márcia. Boa noite, Juliana. Boa noite, Roberto. Boa noite, Ricardo. Valeu, Roberto. E veio a saudade unificar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor. Mas braços dessa carta que é uma prova de afeição. Talvez por não alheias, mas quem sabe até dará. Resposta imediata me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar uma vez mais. Não sei amar na vida mais ninguém. Quanto tempo faz que vi no teu olhar? A vida gloriosa que eu sonhava. Nossa Senhora, hein? Meu Deus do céu.